pessoal, tudo bem? Professor Paulo Gereba de História. Nossa aula de hoje, nós iremos falar sobre os persas, a civilização persa. Na verdade, uma civilização que ela faz parte ali daquela história dos povos da Antiguidade Oriental. Como nós já falamos em outras oportunidades, sobre o Egito, sobre a Mesopotâmia, sobre os hebreus, e agora iremos falar sobre a civilização dos persas. Os persas que vão formar um dos maiores impérios aqui da chamada Antiguidade Oriental. Os persas que chegaram, inclusive, nós temos a presença dessa civilização no cinema. Quando você assiste o filme 300, os 300 espartanos, quando os persas da época do imperador Xerxes vai tentar invadir a Grécia, ocupar territórios gregos, expandir o domínio até o território grego, nós temos ali o grande imperador Xerxes, inclusive como protagonista, representando esse imperador no filme, nós vamos ter um brasileiro, que é o Rodrigo Santoro. Ele vai fazer, inclusive, o papel de Xerxes, nas famosas guerras médicas entre os persas e os gregos, principalmente no caso específico ali, contra os 300 espartanos. Na verdade, nós estamos diante de uma civilização que, no primeiro momento, nós vamos analisar alguns aspectos geográficos, políticos e econômicos dessa civilização. Se nós observarmos a geografia do chamado Império Persa, ou a geografia da civilização persa, na verdade, eles se formaram onde hoje nós temos o território ou a região do Planalto iraniano, o Planalto do Irã, ali no Oriente Médio. Na região do Planalto iraniano é que nós teremos, na verdade, a formação dessa civilização. E que, na verdade, os persas eles vão se formar a partir da unificação de dois povos. A partir da unificação de dois povos que nós teremos o nascimento do Estado persa, ou seja, a unidade política que esses povos vão ocorrer, ela acontece por volta aqui de 550 e 530 a.C., se dá a partir da união dos medos com os persas. A partir dessa união dos povos medos com os povos persas, que foram unificados pelo grande imperador Ciro o Grande, que foi responsável pela unificação desses povos. A partir dali você tem o surgimento do chamado Estado persa. Na verdade, por aqui passaram vários imperadores, como é o caso, por exemplo, de Ciro o Grande, que foi responsável pela unificação dos medos e persas e pela formação desse Estado persa. Um dos principais imperadores que estiveram presentes dentro dessa civilização persa foi o imperador Dario. O imperador Dario I, certo? Ele foi considerado um dos principais imperadores, principalmente por quê? Porque nesse momento que nós teremos o ápice, o apogeu do chamado Império Persa. O Império Persa ele vai alcançar o seu ápice, seu apogeu, a partir desse imperador. Dario, que na verdade ele foi responsável pela construção de um eficiente sistema de estradas e correios, e esse eficiente sistema de estradas e correios foi muito importante para a expansão desse Império Persa, garantindo inclusive um deslocamento das tropas desse império, certo, sobre as províncias conquistadas, e até mesmo uma administração mais eficiente. Então, a construção desse sistema de estradas e correios por esse imperador foram muito importantes, não só para o deslocamento das tropas militares do exército dos persas sobre os territórios conquistados, mas também para administrar de uma forma eficiente essas províncias. Inclusive o controle, se nós analisarmos o controle
das atividades econômicas, administrativas, militares, fiscais, principalmente os controles da fiscalização dessas províncias, essas províncias, na verdade, elas eram controladas por representantes do imperador. O imperador, ele nomeava, né, uma espécie de governadores, que nós vamos chamar de sátrapas. Esses governadores nomeados pelo imperador persa para administrar essas províncias eram chamados de sátrapas. Inclusive as províncias era uma denominação que elas recebiam. Essas províncias eram chamadas de satrápias. As províncias satrápias, os imperadores, os sátrapas, que funcionavam como os olhos e os ouvidos do imperador. Então, esses governadores, esses satrapas, dentro dessas províncias, dessas satrápias, eles vão ser indicados diretamente pelos imperadores e vão funcionar como olhos e ouvidos do imperador. Inclusive, se nós observarmos esse império, eles tiveram o seu expansionismo barrado ali pelos gregos. Os gregos, ou os helenos, conseguiram frear, conseguiram barrar o expansionismo do imperialismo persa sobre o seu território, nas chamadas guerras médicas, por volta aí de 499 a 475 a.C. Tá? Reparem que os persas vão ser barrados, né, pelos gregos nas chamadas guerras médicas, principalmente pela Liga de Delos, comandada por Atenas. A Liga de Delos, comandada por Atenas, ela foi muito importante para que os persas não conseguissem avançar sobre esse território da Grécia. E futuramente, os persas, eles irão ser dominados, eles serão conquistados pela Macedônia, a Macedônia de Filipe e de Alexandre. A civilização da Macedônia futuramente irá dominar os persas e também os romanos. Os persas serão também dominados pelos romanos. Então, quando você fala da decadência desse império, ela é fruto do quê? Das perdas lá nas guerras médicas e das conquistas de povos como a Macedônia e os romanos, que é o que vai contribuir para a decadência dessa civilização, ou a decadência desse império. Inclusive o império, se nós analisarmos a administração política desse império, o império ele não tinha apenas uma capital. Não existia apenas uma capital. Na verdade, o monarca, o imperador, o rei, ele poderia transformar a capital em qualquer cidade em que ele estava junto com a sua comitiva. Ou seja, a cidade que o imperador chegava com a sua comitiva, essa cidade, no momento em que ele estivesse ali, aquela cidade seria a capital do império. Tá? Então, na verdade, isso foi uma estratégia utilizada na administração do Império Persa, justamente para manter o quê? A unidade territorial. Foi uma forma de manter a unidade territorial. Onde a unidade territorial, ela também foi mantida através de um eficiente sistema de transporte e de comunicação, que serviu, inclusive, para ligar as principais cidades que faziam parte desse império. Quando você fala da economia dos persas, a base econômica deles era a agricultura e o comércio. Eles tinham a agricultura e o comércio, né, como base da sua economia. Inclusive o comércio deles era um comércio muito organizado, muito eficiente. Observe que eles chegaram até mesmo a estabelecer um sistema monetário próprio para desenvolver as suas relações comerciais. Ou seja, eles criaram uma moeda. Dario criou uma moeda, o chamado dárico. O dárico que foi importante para a manutenção e o desenvolvimento das atividades comerciais e até mesmo para manter a unidade política desse Império Persa.
Quando se fala da sociedade desses povos, e até mesmo das questões culturais, das atividades culturais que eles desenvolveram, o que se observa é a presença de uma sociedade rigidamente estratificada. A sociedade do Império Persa era uma sociedade rigidamente estratificada, uma sociedade dividida em classes, onde, por exemplo, se nós formos buscar o topo da pirâmide, né, imaginamos construir uma pirâmide social para mostrar as classes sociais que ocupavam essa pirâmide. Então, na pirâmide social da sociedade do Império Persa, no topo da pirâmide, nós iremos colocar quem? Nós iremos colocar os monarcas, os imperadores, juntamente com os seus familiares. No topo dessa pirâmide, nós teremos também uma nobreza, uma aristocracia. Uma nobreza vai fazer parte do topo. E além de funcionários públicos, de altos funcionários públicos, burocratas, e até mesmo sacerdotes. Eles estavam no topo da pirâmide. Inclusive, eles possuíam terras e recebiam donativos por parte do Estado. O Estado doava uma série de benefícios para esses setores da sociedade. Dentro dessa pirâmide, nós temos também os chamados magos. Os magos que eles acabavam gozando de certos privilégios com relação aos soberanos. Quando você fala desses magos, você fala basicamente de uma elite intelectual, ou seja, uma elite formada por sábios, visionários, adivinhos, que eles estavam ali próximo aos soberanos, próximo aos monarcas. Entretanto, se nós formos colocar, por exemplo, o corpo da pirâmide, no corpo da pirâmide nós vamos observar mercadores. Os comerciantes ocupavam o corpo dessa pirâmide. Porém, a maior parte dessa pirâmide, dessa sociedade do Império Persa, a maior parte dessa pirâmide, numericamente falando, essa pirâmide ocupava a base. Então, a maior parte era formada por indivíduos que ocupavam a base dessa pirâmide. E na base dessa pirâmide, nós temos agricultores livres e setores escravizados. A base era formada principalmente por agricultores livres e por escravos. O número de escravos menor se comparado ao número de agricultores livres. Um número de escravos menor, inclusive principalmente prisioneiros de guerra. Até porque nessa sociedade predominava a servidão coletiva. A principal forma de trabalho nessa sociedade era a servidão coletiva realizada por esses agricultores livres, que eles serviam a quem? Ao Estado, geralmente pagando com o excedente da produção ou trabalhando gratuitamente para o Estado, ok? Então, a economia era sustentada pela servidão, certo? Servidão principalmente de agricultores livres. Quando você fala da produção cultural desses povos, nós estamos diante de povos que, por conta da formação de um grande império, eles formaram um grande império. Eles dominaram diversas regiões. Por conta da formação de um grande império, a produção cultural deles é uma produção cultural que teve influência, por exemplo, a egípcia e até mesmo mesopotâmica. Nós teremos a influência egípcia e mesopotâmica dentro da formação cultural desses povos. Um dos principais destaques da produção cultural dos povos persas era a arquitetura. A arquitetura foi um dos grandes destaques da sua produção cultural, onde, se nós analisarmos, nós podemos destacar na arquitetura dos povos persas a construção dos templos, a construção dos palácios e até mesmo as esculturas. Então, quando você olha para as esculturas realizadas por esses povos, construída por esses povos,
ou mesmo os seus palácios, os seus templos, isso mostra o destaque para essa questão relacionada à arquitetura. Porém, eu diria que um dos principais destaques da cultura dos povos persas, com certeza, é a religião deles. A religião dos persas. A religião deles, eles eram politeístas. Porém, um politeísmo baseado no dualismo, que no fundo, nós temos a existência de apenas um único Deus. Na verdade, como explicar esse dualismo, né, com a existência de um único Deus? Primeiro, é preciso observar que essa religião era chamada de zoroastrismo. Falar da religião dos persas é falar do zoroastrismo. É falar principalmente do grande reformador religioso que nós tivemos aqui. O grande líder religioso e reformador Zarastruta. Zarastruta foi o grande líder religioso e reformador do zoroastrismo. Inclusive com características dualistas. É a ideia de um Deus do bem contra uma divindade do mal. Porém, com uma tendência ao monoteísmo. Porque por mais que você fale de um dualismo, o que vai se observar aqui é que o Deus desses povos, que era o chamado de Urazar Madazar, né? Era o Deus deles, Madazar. Esse Deus, ele era considerado o Senhor da luz, o Senhor da verdade. Era o Deus da luz, o Deus da verdade. E ele estava constantemente em conflito. Esse Deus da luz, da verdade, dos basicamente persas, eles estavam constantemente em conflito com o mal, com o espírito maligno. O espírito maligno que ela é chamado de Arimã. Então, você vê, na verdade, uma espécie de dualidade, mas no fundo, você tem a existência de um único Deus do bem. O único Deus do bem, que é justamente esse Deus da luz e da verdade, que lutava contra essa divindade maligna chamada de Aramã. Então, é um dualismo, porém com tendência monoteísta. Inclusive, esses povos, eles acreditavam no juízo final. Eles diziam que, por exemplo, as almas que seguissem o bem, elas seriam recompensadas com o paraíso. E as almas do mal, elas seriam punidas. Então, olha só, eles já falavam de um paraíso, eles já falavam de um juízo final, eles já falavam, evidentemente, de punição de almas que não cumprissem o bem. Por isso que alguns estudiosos acreditam que mais tarde, lá no Império Romano, quando nós tivemos um surgimento do cristianismo, o cristianismo surgiu lá no Império Romano, aqui a concepção do paraíso e do purgatório, do céu e do inferno, que nós vamos observar no cristianismo, essa concepção do céu, inferno, do paraíso, purgatório, do juízo final que existe lá no cristianismo, os cristãos, eles teriam incorporados essa concepção da religião dos persas. Eles teriam feito essa incorporação. Inclusive, se nós analisarmos, atualmente, se você olhar ali na região do Irã e até mesmo no território indiano, atualmente nós temos cerca de aproximadamente 150 mil adeptos à antiga religião dos persas. 150 mil adeptos aproximadamente, atualmente, na região iraniana e na Índia, que são adeptos do zoroastrismo. Ou seja, que ainda são adeptos dessa antiga religião dos povos persas, que foi um dos principais pontos aonde eles se destacaram. Por isso que nós estamos aqui diante de uma grande civilização. Uma civilização que se destacou na sua organização administrativa, uma civilização que se destacou na sua produção econômica, agricultura e comércio, uma civilização que se destacou na sua produção cultural, seja com a arquitetura ou até mesmo com a religião do zoroastrismo, que até hoje se faz presente
e alguns territórios ali do Irã e da Índia. Ok, galerinha? Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.